As dores são muito fortes. Eu cheguei a usar morfina o ano passado. Agora já não posso usar morfina mais por causa do meu estômago. Alucinação com areias enormes subindo na parede. Eu dizia pro meu marido de noite, mata essa aranha, olha que aranhona que tem. A parede da casa era inteira, sabe? Era uma aranha. Ele dizia, eu já matei. Eu dizia, não, ela tá ali ainda. Eu alucinava muito. Então, eu comecei a ir em médicos e médicos e médicos e ninguém conseguia descobrir o que eu tinha. Meu nome é Lídia Maria Vandacheski do Prado. Sou de Rio Azul, Paraná. Eu nasci, cresci aqui nesse município. Essa foto aí é onde tudo começou. Aqui é minha filha Fátima, eu e meu irmão. E essa é uma foto minha maravilhosa, que é as lindas, sabe? Trabalhando. Ai, ai. Nessa época eu não tenho bem certeza se a Lidiane já tinha nascido ou não, mas eu acho que já. Não sei. Deve ser depois já que ela nasceu. Acho que faz uns. Essa foto deve ter uns 18 anos, por aí. E essas são as fotos do casamento. Nós nos conhecemos num jogo de futebol. Ele foi jogar. Daí passou um bom tempo, ele foi embora e eu via na cidade de vez em quando e nada. De repente, um dia, eu gostava muito de vir no jogo, assim, esse jogo de futebol, assistir. E viemos pra eu, minha irmã e minha prima. Daí, naquele dia, ele vinha vindo. Daí eu tinha um compadre meu, eu falei pra ele, você tá vendo aquele cara que vem lá? Eu vou casar com ele. E ele começou a rir de mim e falou assim, da onde? Você tá louca, comadre? Você vai casar? Eu, não, eu vou casar. Eu vou assar esse cara, você vai ver, eu vou casar com ele. Eu respeitava muito ele, mas eu gostava dele, assim, era uma companhia boa, mas eu não o amava. Aí, com o tempo, apareceu o Taramor. Aí eu conheci de forma totalmente diferente o que é um amor. Eu amo ele, assim, muito. E tem que ser grande amor, né? Porque tem tanta tragédia. E a gente tá junto. São 22 anos de casado. É bastante tempo. Morei desde a infância no interior. Meus pais eram agricultores, plantavam fumo. E o pai e a mãe, eles não conseguiam produzir fumo sozinhos. Eles não tinham mão de obra suficiente. Então, a empresa contratava eles, mas com toda a família. A gente ia muito pequenininho. Às vezes a gente brincava que saía do berço e já estava trabalhando. O fumo roubou a minha infância. Naquela época, ninguém falava nada disso. Não tinha nem noção de que nicotina e agrotóxico fazem mal. Não existia noção disso. Para nós era maravilhoso trabalhar e poder, de um dia, sonhar e melhorar de vida, né? Mas o melhor não estava nada melhor, porque daí eu comecei a apresentar muito problema. Eu tinha alucinação, vômito, diarreia. Sempre eu ia pulverizar e a dor de cabeça, que parecia que eu ia estourar a minha dor de cabeça. Aí, às vezes, caía até de cama, passava aquela temporada, voltava de novo. Daí, na minha adolescência, eu entrei numa depressão muito grande, que não tinha nada que me fizesse dar valor à vida. Pior de tudo, que eu ainda sonho toda noite que eu estou trabalhando no fumo. São tantos anos saído desse troço e que eu sonho que eu estou numa vida real lá. Eu tenho toda noite sonho que eu estou lá trabalhando na vida real. E eu já tentei de todas as formas esquecer isso, tentar, sei lá, dar um jeito de apagar isso da minha memória, porque não dá para ficar aí.
Mas toda noite eu tenho vida real. Você sonha que tem vida lá. Um dia está semeando, outro dia está trabalhando lá, outro dia está vendendo fumo. Você tem essa vida ainda. É uma coisa bem complicada. Na verdade, nos tempos que a gente veio pra cá, ainda trabalhamos com canteiro. Acho que no segundo ano a gente já entrou na piscina. Daí coloca a lona, coloca o plástico, água, adubo e já começa usando o cobre sandox. Conforme for, eles usavam outro agrotóxico com tarde certeiro, que era a única vez que a gente usava na piscina aquilo. Aí o confidor já foi na primeira etapa, vai na etapa uma semana antes de levar para a lavoura. Ele faz o confidor de novo, que é um agrotóxico, é uma dose bem grande, que é um pacote inteiro por piscina. Você pulveriza com regador para ela ficar bem encharcada. Colocava no regador, mexia aquele agrotóxico e lavava aquelas mudas. As mudas já estão podadas, cuidadas, vão ser transplantadas. A gente fez esse trabalho de passar o veneno na piscina e levar recente para a roça. A gente só subiu até lá em cima. Chegamos lá, ele teve uma convulsão muito forte. Ele quase morreu naquele tempo. E ele acabou ficando um mês ou mais, acho que em casa 2 meses, que ele não podia trabalhar, o remédio fazia efeito, não podia. Aí eu comecei a pulverizar. Todos os 70 mil pés de fumo era contar comigo ou contar comigo. Fazia ou perdia a safra. Eu ia de um lado da carreira e voltava do outro, do lado da carreira e voltava do outro, com maior paciência. Mas não deu de eu terminar todo o fumo que estava lá para baixo e chegamos aqui para cima. Quando a gente chegou aqui, o fumo já era mais pequeno, mas eu tinha que fazer a mesma coisa. Eu peguei e fiz isso. Eu pulverizei para o bicho e quando fui fazer a última maquinada de boral, eu passei mal. E eu acabei só descendo de lá de IPI, tudo vindo para casa. Ele me ajudou a tirar o IPI, fui tomar um banho. Que eu tomei um banho e comecei a ficar roxa. E muita dor de barriga. Muita, e dor de cabeça. Quando eu cheguei no postinho, minha pressão tinha sido 22/14 naquele momento. Eu desmaiei. Me transferiram para o hospital, fiquei o dia todo lá. Mas voltei para casa também dizendo que aquilo era um estresse. A região sul, que é onde tem a maior concentração de produção de tabaco, também é onde tem a maior concentração de pequenos produtores de agricultura familiar, que é o que interessa para a indústria. Se não fosse com a agricultura familiar, não funcionaria o negócio da indústria do tabaco. Ela precisa desse exército de escravos para que ela tenha o lucro que ela tem. Então, quando a gente tem isso em consideração, é a agricultura familiar, ou seja, as pessoas moram no local onde elas produzem o tabaco, do lado. Se alguns venenos, como você lê a bula, ele vai dizer o seguinte: depois da aplicação, você deve se afastar do local de aplicação. Tem uns que são algumas horas, tem uns que chegam a 7, 15 dias. E me diz como é que essas famílias vão sair das suas residências por esse período se todo o veneno está espalhado e às vezes a produção chega na porta da cozinha. Os produtores do tabaco já estão com seus organismos comprometidos, acumulados de agrotóxicos. Eles não conseguem mais sobreviver naquelas condições. É muito veneno que é usado na lavoura, né? E não tem nem dúvida que a maioria está contaminada de veneno. Né? Se for fazer um exame, hoje eu acho que tudo nós que lidamos com veneno temos um grau alto de veneno. Né? Porque é lidado com veneno direto, né? A maioria tem muita dor de cabeça, tontura, vômito.
Doenças mais graves e tal, câncer aí que tá matando mesmo. Agora esses dias ainda morreu meu primo e várias pessoas aqui no município já morreram de câncer. Para o equipamento de proteção individual ser eficiente, eficaz, ele precisaria ser absolutamente impermeável. Um equipamento absolutamente impermeável impede a troca de calor. Essa pessoa morreria, então, de calor. É impossível utilizar adequadamente. Mesmo que fosse possível, a proteção não é absoluta na hora que tira, na hora que lava, na hora que descarta. Então, claro, as empresas, o empregador, o produtor do veneno coloca isto como sendo a solução, porque não tem, na verdade, uma solução, né? Então apresenta isso e aí é mais fácil culpabilizar quem não usa adequadamente. Dizer, não protegeu porque não usou adequadamente, né? Então, a colocação da solução, como sendo a solução o uso do equipamento de proteção individual, é de uma infantilidade primária, assim, né? Não tem sustentação científica nenhuma. Então, claro, melhor do que não usar nada, mas é uma coisa paliativa, temporária, provisória e que não garante a proteção de ninguém, né? Ninguém nunca me apresentou que dissesse assim, ó, teve pessoas que tiveram intoxicação, existem pessoas que se intoxicaram, existe isso. Eu sabia que as pessoas que tomavam veneno podiam morrer, mas não quem estava pulverizando ter problemas. E aí a calça por cima da bota. Mesmo assim, cruzava o veneno. E a gente falava isso para os orientadores. Ah, mas isso aí tá passando. Não, isso não é passar, isso é suor. Mas gozado, como é que tinha suor e tinha o mau cheiro do veneno no pé? Não tinha explicação aquilo. Como que uma mulher vai limpar um EPI que o cara usou na roça ou ela mesma usou sem vestir outro EPI? Porque aquilo tá contaminado. Como que ela vai lavar aquele treco lá, sendo que ela não tem um EPI, ela vai colocar... Tem que colocar máscara, tem que colocar outro EPI para ela lavar aquele. Mas isso aqui eles não fazem. Então cadê a proteção? Onde é que existe proteção daquilo? Tá tudo falho aquilo ainda. Plantado esse fumo, você vai ter que voltar para a roça fazer uma aplicação de novo de agrotóxico para controle de bicho. Daí você percebeu que tem algum problema de bicho, vai de novo, pulveriza agrotóxico. Sempre é confidor. A gente fazia assim, passava esse confidor, já na última etapa ali. Vamos passar o veneno pro bicho, para que daí o controle vai ficar aos 40 e tantos dias lá protegido. E vai fazer a quebrança da flor. Quebra a flor, passa o outro veneno, que é o agrotóxico lá, o Prime Plus, Prime, que eles diziam. Que eu acho que é o mais eficaz dos desbrotantes, que ele não deixa brotar. Teve uma época assim que o Prime Plus era coisa que eu até gostava do cheiro dele. Mas chegou uma hora que não deu mais. Parecia um perfume pra gente. Aquilo até uma altura tava bom. Você achava que é mais uma etapa, uma coisa natural que tá acontecendo na lavoura e a gente fazendo. Daí chegou uns anos, mais no final do tempo, eu não podia cheirar aquilo, que eu já estava desmaiando. Quando começa a colheita do fumo, se o senhor ir lá no posto, fumicultor que venham, porque eu estou com vômito, estou vomitando, eu não como, eu não durmo. E vamos contar quantas vezes os médicos aqui no posto contaram, mas nós não falamos para vocês parem de plantar essa praga, esse fumo, parem de plantar isso. Já pedimos para vocês estão de volta aqui, estão assistindo lá no fumo, e estão de volta aqui, vendo quem morrendo. Nós já estamos acostumados com isso de falar para vocês, pedir para vocês parar com essa praga. Mas o produtor está endividado com a firma quase está brigando, quase se obriga para plantar, morrendo e plantando. Percebemos também
a grande dificuldade de boa parcela dos produtores em sobreviver, porque os produtores só podem vender o seu produto, entregar o seu produto para a empresa que os contrata. A qualidade da folha é a empresa que determina, depois da produção feita, e o valor então que vai ser dado ao produto também é a empresa que determina. Para poder produzir naquelas condições, esses pequenos produtores com poucos recursos, vários deles acabam tendo que fazer empréstimos bancários, que nem em seu nome acaba sendo, porque eles não teriam como fazer. Então a empresa intermedia esses empréstimos, o lavrador, o produtor, muitas vezes nem lê, não sabe ler ou não tem acesso, só assina este contrato. E ao final, quando ele não consegue cumprir aquilo que ele se propôs junto à empresa, ele às vezes tem grandes perdas, inclusive do seu próprio patrimônio. Nós soubemos de casos lá de agricultores que se suicidaram diante da iminência de perder a moradia, de perder o pouco que tinha. E a gente percebeu que o valor pago também pelo tabaco é um valor imposto pelas indústrias do tabaco. Então, quando eles falam do sucesso econômico sempre. Sempre o que eles dizem de não ter nada que dê resultado econômico melhor do que o tabaco é repetido exaustivamente pelos produtores. Por isso que quando a gente realiza algum trabalho relacionado a essa área, a gente gosta de mostrar quem saiu da produção do tabaco e como está hoje, que não é, obviamente não é só uma questão econômica, e a saúde. Então vale a pena, né, entregar toda a sua saúde, por exemplo, a Lídia hoje, né, a situação que ela se encontra, o próprio Valdemar e outras famílias, pessoas que se suicidaram, o fato de perder uma pessoa que poderia ser ativa, economicamente ativa em benefício daquela família, a dor que isso provoca na família, esse custo, ele não é considerado. Em nenhum momento ele é considerado. Esse custo tão grande relacionado à saúde e à saúde mental, principalmente, dessas pessoas. E em alguns casos bem extremos, existem relatos, estudos epidemiológicos mostrando a relação entre o suicídio dessas pessoas expostas a esse tempo longo de exposição a esses produtos organofosforados. Então, a ciência já definiu alguns tipos de doenças crônicas bem sabidas, bem reconhecidas, a essa relação entre a exposição prolongada, crônica, e o adoecimento ou até os casos mais graves de morte, né? E aí, esse agrotóxico também, quando ele atua no corpo humano, né, no organismo do agricultor, esse agrotóxico ele vai fazer o quê? Primeiro problema que ele vai dar, perda de audição. E que? Eu tô surdo, né? Que aí ele vai perdendo tons, né, de audição, que muitas vezes é imperceptível, né? E vai no posto de saúde, ninguém dá bola, ninguém alia isso ao agrotóxico, ninguém diz nada, né? Tá ficando velho, pronto, né? Mas aí, quantos anos o senhor tem? Tô com 56 anos. Né? Não é uma idade para estar surdo, né? E aí ele vai atuando no sistema nervoso, né? Que o principal problema do agrotóxico é a atuação do sistema nervoso, né? Então ele vai tendo amortecimento nas mãos, amortecimento nos pés, vai perdendo algumas sensibilidades, até que chega um ponto que, né, passou a intoxicação aguda, ele vai para uma intoxicação crônica, né? Como diz um amigo meu que é médico, ele explica assim para os agricultores: o agrotóxico atua onde os dois fios, né, é como se fosse fio de luz dos nervos. Então, o que acontece? Os dois fios de luz se encontram, né, e não vai acontecer nada porque eles estão encapados. E o agrotóxico vai desencapando esses nervos. Então, quando os nervos se desencapam, a hora que eles se encontram, eles dão choque. E nesse choque, que é onde eles têm amortecimento nas pernas, isso também vai passando imperceptível. E aí, quando chega no estágio mais, digamos, avançado, ele vai ter a depressão. Ele vai entrar no sistema nervoso. E aí ele vai entrar em depressão e ele vai tentar o suicídio. Isso é o caminho do agricultor, não que trabalha com fumo, que usa agrotóxico, né? Quem trabalha com fumo é mais grave, porque tem todo o estresse do instrutor lá na cola dele, tem o estresse da safra que tem que secar, tem o estresse de tudo isso.
né? Mas usou agrotóxico, o caminho da pessoa é esse. No Rio Grande do Sul tem muitos estudos que estão demonstrando que o uso do agrotóxico, principalmente no fumo, no caso lá, está levando ao suicídio, né? Então, muitos chegaram a tentar 2, 3 vezes para conseguir na terceira se suicidar. Por várias vezes meu marido me pegou eu tentando ir tomar os venenos e me matar. Eu não queria viver mais. Hoje para mim já tinha dado o que tinha dado. Não podia mais trabalhar, não podia mais viver uma vida normal. Estava vivendo uma vida totalmente diferente e vendo no meu corpo todos os efeitos acontecendo. Ora uma coisa, ora outra coisa acontecendo. Eu não queria viver mais, ter que enfrentar isso. Acho que eu tinha medo de enfrentar isso. Quando eu estava plantando ervas medicinais, outros pro feijão, milho, ervas medicinais, né? Não dava nada disso, Deus sabe o que na cabeça da gente passava, né? Eu estava calmo, sossegado, trabalhava numa boa, dinheirinho sobrava para mim, tinha alimento, tinha dinheirinho sobrando, pouco, mas sobrava, e com fumo não me sobrava nada, eu tinha que ir para com fumo, eu tinha que ir trabalhar para o outro, ganhar dinheiro para eu manter a casa. Então, que lucro que eu estava levando? Quando eu vi eles apresentaram só dívida e dívida, Deus o livre, eu não sabia o que fazer, fiquei tipo louco, sabe? Pensando nessa dívida que eu fui para cá tomar veneno, tomei veneno e internado no UTI. Todo mundo diz, e é verdade, deve ser, que é dos fumos, né, desses venenos, que ele dá essa loucura na pessoa. Quantos e quantos aqui os fumageiros que trabalham com fumo não se enforcam? A maioria morreu, se mata ou enforcado, é fumicultor. A gente vê gente que se enforca, suicídio, né? E, na verdade, uns que tomam veneno. E aumentou muito as pessoas que bebem veneno. O problema é a ligação entre agrotóxico e a depressão. Está ligado ali. A depressão, a pessoa não nasce com depressão. O trabalho com agrotóxico torna a pessoa depressiva. Outra coisa que a indústria tenta negar, que a produção de tabaco não está associada a um número elevado de suicídios, mas os dados epidemiológicos apresentados inclusive na revista Galileu, médicos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, em eventos, eles têm alertado para essa epidemia, não só de suicídios, como também de câncer, um índice muito alto de câncer, né, nessas famílias, e nós sabemos da gravidade que é a exposição a agrotóxicos. Só que no caso da produção de tabaco, essa situação ela se agrava porque a quantidade de agrotóxicos, o número de aplicações, a falta de treinamento para aplicação, a falta de informações, a vulnerabilidade dessas famílias torna isso uma bomba relógio que já explodiu. A gente só não está tornando isso visível, mas isso já está acontecendo no campo. E o fato de estar respingando aqui nas cidades já mostra isso. Eles podem até dizer, ó, não como com veneno porque eu como orgânico. Não tomo água porque eu tomo água mineral, né? Mas eles têm que cozinhar e eles têm que tomar banho. Então aí nós estamos na esfera da saúde pública, né? Então não tem como dizer que o agrotóxico não afeta toda a sociedade e não afeta o coletivo. Por exemplo, Prudentópolis, olha, eu tenho desde 2005 até 2017... Todos os anos tem 60, 70, 50, no mínimo 40 e poucos tipos de resíduo de agrotóxico diferentes dentro do parâmetro. Mas o que é esse dentro do parâmetro? Quando o parâmetro está muito baixo e tem a mais, vamos mudar o parâmetro para dizer que está certo, né? Então aí o que acontece? Misture tudo isso num copo d'água e tome uma vez. É uma coisa. Agora, tome banho, cozinhe, né? Beba essa água durante anos a fio. O que vai acontecer? Um índice alto de câncer, que é o que nós temos aqui. Nosso índice de câncer praticamente é maior do que o do Paraná, né? Vai ter um índice alto de suicídios, vai ser um índice alto de tarja preta, né? Um monte de gente tomando remédio para depressão. E essa visibilidade que hoje tem, que hoje as pessoas estão de fato até um pouco assustadas com essa realidade, se deve ao trabalho que foi feito pelas ONGs, pela promotoria,
pelas promotorias de meio ambiente, pela promotoria do trabalho, que juntos estão vendo a gravidade desse problema e estão dando visibilidade a ele. Então, no Paraná, várias amostras de água superficial e profunda têm a presença de agrotóxicos. Então, todos nós estamos expostos, mas o trabalhador agrícola está mais agudamente, mais intensamente exposto, não há dúvida. Eu fui em vários médicos especialistas, muitos deles particular, porque eu queria melhorar, né? Eu precisava melhorar para voltar a trabalhar, porque como que eu ia viver? Eu dependia da fumicultura para mim poder pagar minhas contas, para viver, né? Porque era isso que a gente vivia lá. Então, eu comecei a ir em médicos e médicos e médicos e ninguém conseguia descobrir o que eu tinha. Ninguém conseguia descobrir. Tomar remédio não melhorava nada e continuou. Até que uma neurologista me encaminhou para as clínicas. O que me levou para Curitiba foi uns 2 caroços que tinham aparecido na região cervical e a fraqueza muscular. Aí o médico achou que tinha câncer e aí eu peguei para ser pesquisada cabeça e pescoço. Aí veio biópsia, tudo, não tinha nada. Aí eles começaram a passar para o infectologista e ele fez toda a investigação, mas também me deu alta. Dizendo para mim num dia assim, ele chamou para conversa e falou, olha, você não tem nada dessas doenças infecto-contagiosas, mas você tem que investigar relacionado ao trabalho. Daí ele perguntou naquele dia no que eu trabalhava. Ele falou assim, tabaco? Eu falei, não, fumo. A gente tinha uma coisa assim, meio que eu não entendia a palavra dele, tabaco, porque a gente morava no interior e entendia fumo. Eu falei, fumo. Daí ele falou assim, não, você tem que investigar nesse negócio aí, porque pode ter relação com o trabalho e tua doença. Nisso, né, em 2007, eu comecei, acho que foi o último ano que eu pulverizei, eu comecei a pulverizar a lavoura. Primeiro foi o boral, que era para terra. Não, primeiro o confidor para o bicho, que era o organofosforado lá que a gente passa para o bicho. Depois eu passei o boral. Nessa ida que eu fui para a roça, eu levava água na carroça e no tambor. E nisso a gente sempre tinha milho, às vezes que tratava a criação, ficava resto de grãos na carroça. Foi nessa época que quando eu desci lá embaixo, então eu vi muita saracura morta. Elas comeram aquele milho e morreram. Mas morreram assim, no local. Elas não saíram longe, elas ficaram em volta. Que eu tinha deixado de um dia para outra carroça e no outro dia eu fui buscar. Trazer carroça para levar água para outro lugar. Então eu tinha achado esses bichos mortos. Aí eu comecei a ficar com medo. Eu pensando assim, já tinha o médico de Erasto dizendo que era para mim procurar investigar um negócio em relação ao trabalho, que eu estava doente, poderia ser alguma coisa, mas ele não sabia. E aí todos esses bichos mortos lá, se o bicho morre, então nós, como é que seria? Aí eu procurei uma neurologista em Curitiba. Nessa neurologista eu fiquei por muito tempo, ela investigou todas as doenças, eu não tinha nada compatível com o que estava acontecendo. E ela me mandou uma carta, onde eu levei essa carta para o Hospital de Clínicas. E numa consulta endócrina, eles me mandaram para o setor de envenenamento. Chegando no setor de envenenamento, eu encontrei a doutora Marlene, que me atendeu, mas que também me passou para mim numa outra consulta, aonde foi que eu encontrei o Marlon e a Yumi. Ela veio atrás de um diagnóstico. Ela já tinha passado por vários serviços de saúde e queria muito saber o que ela tinha. Então ela estava muito aflita com essa situação. E aí a gente conversou, ela me relatou da exposição aos agrotóxicos que ela teve desde criança, né? Das intoxicações agudas que ela teve, contou essa história, tanto pelos agrotóxicos quanto pela folha do tabaco, e também trouxe várias notas fiscais de compra de agrotóxicos de diversos ingredientes ativos, né? Quer dizer, a exposição dela era de muito tempo e a muitos produtos. Fiz um relatório de exposição, né? No relatório de exposição, a gente fez um estudo sobre a toxicidade desses produtos que estavam nas notas fiscais e aí
ela foi atendida pelo Centro Estadual de Saúde do Trabalhador. Fez-se uma junta médica, então participou a doutora Heloísa, uma referência nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do ambulatório lá de toxicologia. A doutora Antonieta, e também nós convidamos a médica do município, porque na intenção também de fazer um processo de formação também, haja visto que da dificuldade dos médicos aqui no Paraná de fazerem essa avaliação. A dificuldade, inclusive, por parte do médico em afirmar o diagnóstico, o nexo com o trabalho, por medo, às vezes, de ser processado, uma vez que sua hipótese diagnóstica não se confirme. O que não tem sustentação também, na verdade, porque o médico pode estabelecer hipóteses diagnósticas, depois serão confirmadas ou não. Mas como mexe no centro do conflito capital-trabalho, sempre que envolve saúde do trabalhador, há por parte de vários médicos, da maioria dos médicos, até eu arriscaria dizer, um certo receio. Então acabam procurando não estabelecer o nexo, não estabelecer sequer a hipótese do nexo do adoecimento com o trabalho. E eu fui para essa junta médica, onde participou uns médicos que me atendiam, e a doutora Heloísa, a doutora Antonieta. Mas naquele dia eles não me falaram nada. Demorou um tempinho ainda. Eu voltei para Curitiba de novo, eu já estava mais mal, porque eu já não podia mais andar, estava numa cadeira. Daí a médica chegou, abraçou, ainda riu, falou assim, que bom que você está aqui. Nesse momento eu reclamei que para mim não era bom, porque eu estava numa cadeira, já não podia mais andar sozinho. Então essa médica pegou e me atendeu novamente, e daí ela explicou sobre o laudo. A senhora Lídia Maria Bandacheski do Prado, 33 anos, residente em Rio Azul, Paraná, com história de exposição ocupacional e ambiental aos agrotóxicos, organofosforados, herbicidas e outros, nas plantações de fumo há mais de 20 anos, foi atendida em 14 de setembro de 2010. A mesma vem sendo acompanhada pela equipe médica do Centro Estadual de Saúde do Trabalhador, SEST Paraná, a qual solicitou esta reavaliação. Destaca-se, entre suas atividades laborais realizadas no cultivo de fumo, o uso de pulverizador costal e manual e bomba de dispersão, o que ocasiona uma exposição direta e intensa aos agrotóxicos, tendo já apresentado sintomas e sinais de síndrome colinérgica aguda quando foi atendida de emergência, evoluindo com tonteira e dificuldades para andar e fraqueza nos membros inferiores, apresenta perda da força muscular em membro inferior, impossibilitando-a de deambular, estando restrita à cadeira de rodas. Apresenta ainda tremores e fasciculações em membros superiores e membros inferiores. A evolução clínica e neurológica da paciente, afastada a outras hipóteses diagnósticas, evidencia uma intoxicação crônica decorrente de exposição ambiental e ocupacional aos agrotóxicos de reconhecido potencial neurotóxico. Quadro este que a impossibilita de realizar suas atividades laborais e do cotidiano. Portanto, recomenda-se o afastamento das atividades laborais por auxílio acidentário. Recomenda-se também que a paciente continue em acompanhamento periódico das suas condições de saúde, com fins terapêuticos e preventivos, objetivando a melhoria da sua qualidade de vida. Curitiba, 14 de setembro de 2010, doutora Heloísa Pacheco Ferreira. Aí esse laudo na mão. Uma viagem de ônibus de lá até aqui. Pensamento, vamos pensar o que fazer da vida. Aí eu já tinha um diagnóstico que foi tão difícil encontrar. Ter alguém que conseguisse achar o problema que eu tinha. Mas o problema era tão sério que aí lidar com esse problema. Primeiramente eu olhei para os lados e pensei assim, e agora? Lá em casa quem vai ficar por pena, piedade ou por dó. Ao meu lado. Aí o maior desespero. Umas horas chorei, umas horas calei. Daí eu cheguei em casa e falei pro meu marido assim, agora precisamos conversar. Nós temos 2 filhas. Tem pai, tem mãe, se você quiser ir embora, o momento é agora. Você já sabe, o laudo não tem cura. E eu não quero que você fique comigo por piedade.
Se você ficar, vai ter que ficar pra valer e vai ser por amor, porque diferente ninguém vai ficar do meu lado. Que eu já vi quão grande era o impacto daquele laudo que eu estava pegando, porque eu entendi que aquelas palavras crônico e não tem cura seria uma vida miserável, como eu chamo até hoje, viver assim, uma vida miserável. Porque não basta você ter o que comer, o que vestir, mas você tem uma vida miserável por tudo que você perde. Perde muita coisa. Então ele chegou, olhou pra mim assim e falou: a gente casou na igreja, não foi pros convidados, foi entre eu e Deus, e a gente vai ficar junto nessa. E como estamos juntos até hoje na batalha. Com a assessoria e a avaliação da doutora Heloísa, nós aprofundamos o estudo, então, das intoxicações crônicas. Inclusive, nós fizemos uma articulação aí com a Universidade Federal do Paraná e foi feita uma pesquisa, né, sobre o trabalho na fumicultura e com foco para as intoxicações. Não é porque não existiam casos de intoxicação crônica, é porque ninguém identificava e ninguém notificava, né? Então, isso é para percebermos como há uma omissão e um ocultamento desse problema que é gravíssimo. Pessoas adoecem, morrem, se suicidam por causa da intoxicação crônica. Ficam surdas, ficam com câncer, ficam tetraplégicas por causa dessa intoxicação. Isso não é sequer identificado, muito menos tratado, controlado, prevenido, que seria a função básica do sistema de saúde, né? O resultado da pesquisa, o resultado dos dados epidemiológicos do Paraná mostram que existem bastante pessoas expostas e poucas delas conseguiram o reconhecimento do diagnóstico de intoxicação crônica. A gente estima que exista muito mais. Tem uma pesquisa da Fiocruz, já até antiga, que estima que cada caso de trabalhador intoxicado que se diagnostica, existem 50 outros não diagnosticados. Então, é uma tragédia assim, de saúde pública, né, a questão da intoxicação por agrotóxicos, né? Para o diagnóstico da intoxicação crônica, como implica no estabelecimento do nexo com o veneno, esta pesquisa também acabou construindo um protocolo de investigação onde estão dados os passos essenciais para que se possa dizer isto aqui é um caso de intoxicação crônica ou tem grande chance de ser por tais e tais aspectos, né? E aí esse trabalho veio vindo até que hoje a gente tem o estado do Paraná, acho que é um dos primeiros a ter um protocolo que deve ser usado pelos médicos na Secretaria de Saúde quando ele recebe o paciente, né? Então, a primeira pergunta: qual é a sua profissão? Ah, eu sou agricultor. Ah, o senhor usa veneno? Ah, uso. Qual? Porque ali você sabe qual é o tipo de agrotóxico e aí você vai saber o que isso pode causar de danos para aquela pessoa. Se você tem um agricultor que vem por intoxicação, né, o médico não pergunta para ele: você usou veneno? Que veneno você usou? E não põe isso no prontuário dele. Esse prontuário dele pode mais tarde servir de prova para ele poder entrar com uma ação contra a empresa. Mas se nada tiver registrado, se colocar lá virose, ele não tem o que fazer contra a empresa. E daí ele vai ter uma intoxicação crônica, de repente vai se matar, ou de repente vai ter um câncer, e ninguém vai dizer que isso está relacionado ao agrotóxico. Enquanto continuar tendo veneno, vai ser essa coisa aí. Gente adoecendo, morrendo. E quantos que morreram sem ter nenhum diagnóstico, não chegaram a isso, né? Como se eu tivesse morrido aquele dia que eu passei mal lá na roça, né? Eu não teria um diagnóstico tão completo, um laudo desse tamanho que nem eu tenho, né? Que é o nexo causal ali, jamais teria. Todos os sonhos, tudo aquilo que você pensou, idealizou, deixar tudo para trás e vir para um novo desconhecido. Qual o meu interesse de falar da minha vida? Eu não gosto muito de expor minha vida. Só que o dia que eu decidi expor minha vida, eu coloquei isso por quê? Para as pessoas entenderem, veneno faz mal, veneno mata, e se não mata, fica nesse jeito que eu tô vivendo. Então, é uma coisa assim que esse laudo continua impactando. Não foi só no momento. E ele vira a vida da gente assim, acho que de ponta cabeça. Porque é que nem até hoje eu falo. Eu tinha braço para trabalhar, eu tinha força, de repente eu perdi tudo isso, vai ficando só palavras. O meu trabalho hoje é outro.
Ele focou numa luta. Nessa luta que nasceu dessa desgraça. Porque era praticamente uma desgraça que foi levar a uma reação para a luta. Porque você não desiste disso jamais, porque o estrago é muito grande e dói o que aconteceu. Acho que a dor que você te causa, ela te faz mover céus e terra para procurar justiça por isso. A todos e a todas aqui presentes. Hoje estou aqui, porque aquilo que não me falaram, eu quero passar para vocês hoje. Perdi tudo o que eu tinha, mas ficaram as palavras para mim, está dizendo hoje, pessoal, olha com cuidado, porque esse negócio é perigoso. Porque eu pulverizei a terra, mandado lá pelas empresas para dar de produção, eu pulverizava. Mas ninguém falou que eu ia matar aqueles passarinhos, ninguém falou que o meu rio lá ia ficar comido. Ninguém disse que nós contávamos na janela da nossa casa e que a minha família estaria sendo envenenada lá dentro. Que cada vez querem mais jogar sobre a terra, sobre a água. Querem mais agrotóxico e mais agrotóxico. É o que mais se quer por causa dessa ganância. Querem só o dinheiro, mas as nossas vidas não importam. Não importa a vida humana mais. Então hoje eu deixo para cada um uma reflexão. Todos nós estamos nesse mesmo barco. E hoje não é falar para o culpado agricultor que não quer mudar. Talvez ele queira, mas ele não consegue sozinho. Ele tem que ter a consciência e buscar força, fazer grupos, juntar força para que isso aconteça. Porque quem dera, se um dia alguém chegasse e tivesse me falado isso, eu não estaria hoje aqui nessa situação.